A Dux é uma fintech focada na economia criativa, né? A economia criativa é uma economia de 2,4 trilhões de dólares anuais, só que criadores e outros agentes da economia criativa, como músicos, agências, eles têm alguns problemas fundamentais no mercado até hoje. O primeiro deles é, os dados e as linhas de faturamento dessa economia são muito diversificados, então é muito difícil de você ter um quadro geral de entendimento sobre um criador ou sobre outro agente desse mercado, né? Quanto que ele fatura, potencial de crescimento, esse tipo de coisa. O segundo problema, que advém desse primeiro problema, é que instituições financeiras tradicionais não conseguem atendê-los com soluções customizadas. Então, eles vão num banco ou em uma outra instituição financeira e a gente tem casos aqui de criadores que faturam dezenas de milhares de dólares por mês e não conseguem financiar uma casa ou um carro ou ter um cartão de crédito com um bom limite. E o terceiro problema, que é o principal problema disso tudo, é a economia criativa tem um fluxo de caixa muito ruim. Então, desde recebimento de plataformas como YouTube, Spotify, TikTok, e contratos de publicidade com grandes marcas como Coca-Cola, Unilever, Ambev, eles têm um pagamento aí estendido, normalmente 90 a 120 dias depois da execução do trabalho, e eles precisam desse dinheiro para poder reinvestir, pagar a equipe, comprar equipamento, pagar a AdSense, ou Ads ou qualquer outro tipo de investimento de uso pessoal ou profissional. Então, o que a Dux faz é muito simples. A gente adianta recebíveis para a economia criativa. Então, o criador vai e trabalha para a Coca-Cola, para uma campanha. Ele entrega a campanha, a Coca-Cola permite que ele emita a nota e vai pagar essa nota daqui a 120 dias. Ele vem para a Dux, adianta essa nota, a Coca-Cola vai pagar para a Dux e não para o criador, a gente tira um spread disso e permite que o criador tenha esse fluxo de caixa na hora sem nenhuma complicação. A parceria com a Liqui vem muito nesse momento que a gente está de ampliar as fontes de liquidez que a gente tem para trazer capital para essas operações. E aí, como a gente desenhou essa operação com a Liqui? De forma bem simples. A gente recebe demanda de antecipação de recebíveis com foco em empresas de Tier 1, né, com que os sacados, né, são empresas de alta liquidez, que não têm problemas jurídicos, judiciais, que não têm negativação, protestos, enfim, com uma série de gatilhos de segurança, com criadores e agentes intermediários que têm o mesmo nível de qualidade que a gente está falando para essas empresas, e aí a gente vai basicamente disponibilizando na Liqui um conjunto de operações dessas para que a gente possa pegar liquidez com os clientes da Liqui e executar essa antecipação para os nossos clientes. Então, vamos lá. Primeiro, na parte operacional, a gente tem diversos gatilhos de segurança. A gente só trabalha com contratos performados. Então não tem risco do nosso cliente não entregar o trabalho ou do contrato ser cancelado e aquela eventual nota não ser paga. Então tem esse primeiro nível. O segundo nível a gente faz toda a cessão dos direitos de recebimento direto para o sacado e a notificação desse sacado para a transferência do capital quando o momento chegar diretamente para uma conta, que no caso da Liqui, nessa operação. Então a gente tira o intermediário de risco. E aí uma série de outras estruturas contratuais, como a coobrigação tanto do intermediário para pagar o título quanto da Dux, enfim, você tem alguns níveis de segurança, que é o sacado, que são grandes sacados, que é outra das seguranças, né, a qualidade do sacado, o intermediário, a Dux. Então você tem alguns níveis aí de segurança nesse sentido. No caso, de forma bem simples, a coobrigação diz que se o meu cliente não receber da Coca-Cola ou de quem quer que seja que a gente adiantou o contrato, ele tem que ressarcir o crédito para a gente, e se ele não ressarcir, a Dux tem que ressarcir para a Liqui e, consequentemente, os clientes da Liqui. Então, você está em 3 níveis de pagadores aí antes de qualquer tipo de problema. A gente tem uma tecnologia, uma inteligência artificial proprietária que junta dados de vários birôs de crédito, de redes sociais, pública, aberta, dados bancários, uma série de coisas dos nossos clientes que complementam a análise de risco de maneira que ninguém consegue fazer no mercado, né? A gente é especialista em analisar risco para esse tipo de operação, não só para antecipação de recebível, mas eventualmente para chegada a crédito para o criador, que não é o caso nessa operação com a Liqui. A gente é especializado nesse mercado, a gente não atende antecipação de recebível para nada a não ser para esse mercado. Então a gente é super especializado nisso e tem acesso a dados e relatórios que outros players de mercado não teriam.
Eu tenho um grande mentor meu que fala que é melhor você ser um idiota num mercado crescendo do que um gênio num mercado decaindo. Dito isso, a economia criativa é um mercado em franca ascensão. A gente pode conversar com qualquer jovem de várias gerações e a gente consome conteúdo. A economia criativa, especialmente no Brasil, ela coordena comportamento social mais do que em qualquer lugar do mundo. Criadores de conteúdo dizem o que consumir, onde consumir, quando consumir, população geral do mundo hoje em dia. Então é um mercado em franca expansão. Participar desse mercado, financiar esse mercado, e é uma operação que, como não é atendida por outros players de mercado, a gente consegue ter uma rentabilidade acima da média para esse perfil de operação que de outra maneira você não conseguiria, por exemplo, antecipando notas da Petrobras, que é um mercado super saturado. Então é uma oportunidade com uma janela de oportunidade bem boa para rentabilidades acima da média, com o mesmo nível de segurança que você teria com um sacado que às vezes é muito melhor do que um fornecedor de uma indústria ou em outro perfil de antecipação recebido que a gente vê no mercado. Olha, provavelmente as operações que a gente está trazendo para a Leak, você já vai ter conhecido ou visto algum conteúdo até acompanhar e ser fã de algum do criador ou da agência ou do produtor de conteúdo que a gente está levando. Assim. Eu não posso citar por questões, né, acho que éticas e morais, mas tem gente aí que é bem famosa, que está no nosso dia a dia em Globo, streams e por aí vai. Então, a gente tem novos produtos que a gente está desenvolvendo, não é nosso foco agora, mas a gente tem um foco de fazer IPO para criadores, né? Então, trazer a possibilidade de investir em equity, em comoditização do IP, né? do propriedade intelectual, para você poder comprar shows como se você estivesse operando um ativo na bolsa de valores. Isso é futuro, mas a gente tem essa visão sim e acho que vai ter bastante demanda aí quando a gente conseguir lançar isso. Sempre legal agradecer pelo seu tempo, pela atenção, de estar tirando um tempo para estudar aqui a oferta, considerar colocar o seu capital com a gente. Eu acho que usar capital de terceiros é a maior responsabilidade que a gente pode ter, então te agradeço aí pela confiança e estou sempre à disposição aí a Dux e a Leak para tirar qualquer dúvida e te dar um passinho a mais de segurança nessa operação. Obrigado.